Salve, salve, rapaziada! Hoje o tema da paródia é bem triste. Eu tava esperando uma retrospectiva, algo do tipo, mas eu tinha me esquecido que hoje, dia 29 de dezembro de 2023, faz exatamente um ano que o Pelé morreu. Então o Fute Paródias lançou uma homenagem ao Pelé. Um ano sem o rei, Pelé eterno, nosso adeus ao maior de todos os tempos. Então, rapaziada, bora reagir, vamos falar um pouco também sobre essa morte do Pelé, né? Parece que depois que ele morreu, o Santos, a seleção brasileira morreu junto. Acho que o futebol brasileiro morreu junto com o Pelé. Eu tenho essa sensação, rapaziada. Então, vamos falar mais sobre isso. Primeiro, vamos fazer o react. Então, vamos lá. Em 1, 2, 3 e... Nosso rei Play. se foi pra junto ao Senhor, é o adeus a quem foi além dos gols. Fez da 10 eterna, encantou. A terra virou maior e parou uma guerra. O cara já fez tudo, o cara ergueu de tudo que só gênio faz. Pelé já fez lá atrás, é o único a ser tri. Só um é rei assim, 1000 craques passarão, mas rei é um só irmão. Não existe fim pro maior que há. O rei foi descansar, mas sempre viverá. O GOAT maior não há. O rei foi descansar, mas sempre viverá. Sem dó, brilho tal qual o sol, soco lá no ar. Rei do futebol que se foi e fez a emoção bater e o mundo chorar em respeito ao rei. Com 17 tal surgiu, foi letal. Brasil campeão do mundo com o manto azul. E pouco a pouco assim provava ser o King. Santos ou seleção, cansou de ser campeão. Não existe fim pro maior que há. O rei foi descansar, mas sempre viverá. Tá vivo aqui, ó. Sempre vai estar vivo no coração de quem ama futebol e na camisa da seleção brasileira, nas 3 Copas do Mundo. Sempre viverá. Não tem maior que o rei, só Copa ele tem 3. Brasil se agigantou porque Pelé reinou. O Brasa hoje tá no primeiro lugar porque ele é sem igual, porque ele foi o tão. Não existe fim pro maior que há. O rei foi descansar, mas sempre viverá. O GOAT maior não há. O rei foi descansar, mas sempre viverá. O Pelé é uma lenda e lendas nunca morrem. Então, rapaziada, o Pelé sempre vai estar vivo na nossa memória, no nosso coração. Até porque quando a gente veste a camisa da seleção brasileira, a gente está vestindo uma parte do Pelé. 3 estrelas dessas 5 que a gente tem aqui, foi o Pelé que conquistou. Ele tem 3 Copas do Mundo. Então, para mim, ele é o maior jogador de todos os tempos. E não só pelas 3 Copas do Mundo, porque isso o Mbappé pode conseguir, outro jogador pode conseguir. Mas nenhum jogador vai se tornar maior que o Pelé. Porque não é só as 3 Copas do Mundo, e sim tudo que ele fez pelo futebol. Não só o futebol brasileiro, mas como o futebol mundial. O Pelé é reconhecido no mundo todo como o maior jogador de todos os tempos. Eu sei que tem pessoas que acham que tem outro jogador que é maior que ele e tal, né? Cada um tem sua opinião, mas para mim isso não existe, essa discussão não existe. O Pelé é o maior, porque o Pelé fez o mundo parar para assistir ele jogar, fez uma guerra parar para assistir ele jogar. O Pelé tem 3 Copas do Mundo. O Pelé revolucionou o futebol, não só o brasileiro, como o futebol mundial. Hoje a seleção brasileira tem o peso que tem por causa do Pelé. Hoje o Santos é reconhecido mundialmente, o Santos tem o tamanho que tem por causa do Pelé. A própria MLS, que hoje o Messi foi lá jogar, tem uma parcela de culpa do Pelé também, porque o Pelé lá atrás foi jogar nos Estados Unidos e fazer o futebol ser um esporte reconhecido lá também. Porque nos Estados Unidos a galera não gosta tanto de futebol como a gente aqui. Então, a partir do momento que o Pelé foi para lá, muitas pessoas começaram a gostar de futebol e o futebol dos Estados Unidos subiu um pouco o nível, né? Então hoje tem a MLS, que não é um nível extraordinário, mas que jogadores estão indo para lá, muito porque o Pelé foi lá atrás também. E o Messi ter ido hoje para lá vai fazer com que os jogadores passem a ir também para lá, assim como o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia. Então, assim,
esses jogadores eles deixam um legado. E o Pelé deixou o seu legado lá nos Estados Unidos, por mais que tenha sido pouca coisa, ele fez algo gigante pelo futebol dos Estados Unidos e dispensa comentários, né, o que ele fez pelo futebol brasileiro. Como eu disse, 3 estrelas dessa aqui foi o Pelé que conquistou e o cara simplesmente revolucionou o nosso futebol. Por isso que eu considero ele o maior de todos os tempos. Como eu disse do Santos, né? Cara, o Santos tem a história que tem por causa do Pelé. Se não fosse o Pelé, o Santos não seria nem metade do que é hoje. Então, não tem como a gente não dizer que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Respeito a opinião de quem acha diferente, mas eu não consigo concordar com quem pensa diferente de mim nessa questão, né? Mas enfim, rapaziada, como eu disse, não sei se eu cheguei a falar no começo do vídeo, mas eu acredito que o Pelé, assim que ele morreu, o Santos e a seleção brasileira morreu junto, infelizmente, porque a gente viu o que aconteceu com o Santos, né? Parece que o Pelé não merecia ver o Santos ser rebaixado enquanto estava vivo. Parece que o Santos estava querendo cair, mas algo deixava o Santos lá na Série A, algo mantinha o Santos com a sua grandeza, mantinha o Santos na elite do futebol para que o Pelé não tivesse essa decepção em vida. E assim que o Pelé faleceu, um ano depois, no Brasileirão que chamava Rei Pelé, o Santos foi rebaixado e a gente está vendo tudo que está acontecendo esse ano com a seleção brasileira, coisa que não acontecia anteriormente. Claro, perdemos algumas Copas do Mundo aí, perdemos alguns jogos importantes, mas eu nunca vi a seleção do jeito que está hoje, fazer umas eliminatórias horríveis como está sendo essa, né? Mano, essas eliminatórias que o Brasil está fazendo, com risco até de ficar de fora da Copa, é talvez a pior de todos os tempos. E isso aconteceu depois que o Pelé morreu, né? Essa bagunça toda na CBF, que já tinha, parece que está até maior, porque hoje mesmo o Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid, né? E a seleção brasileira passou vergonha, a CBF passou vergonha, porque cravou que o Ancelotti seria o nosso técnico, o cara renovou com o Real Madrid, o Ancelotti jamais, nunca falou que vai treinar a seleção brasileira, o cara sempre cagou para nós. E os caras lá na CBF falando, não, que o Ancelotti vai vir. Como se o Ancelotti fosse maior que a nossa seleção brasileira, o cara tirou uma onda, o cara fez a gente de palhaço. E não ele, né? Não o Ancelotti, porque o Ancelotti talvez, ele nem sabia disso tudo aí que a CBF estava falando. A CBF fez nós torcedores de palhaço. E agora a gente nem sabe quem será nosso técnico, talvez vai continuar sendo o Diniz, ou vai vir algum outro cara aí. E olha a bagunça que tá a nossa seleção brasileira. A gente tem riscos de ficar de fora da Copa do Mundo. É porque agora nas eliminatórias tem mais seleções que vão se classificar, então é praticamente impossível. Mas tem essa pequena possibilidade do Brasil ficar de fora da Copa do Mundo. Logo na primeira Copa do Mundo, após o Pelé ter morrido. Então, rapaziada, é algo que, assim, é triste, mas eu acho que a nossa seleção e o Santos, depois que o Pelé morreu, morreram junto, mano. Não é tirando uma, não é fazendo piada, até porque eu sou totalmente contra isso. Eu vejo várias pessoas aí brincando com a morte das pessoas. Hoje em dia todo mundo ri e faz piada com a morte de todo mundo na internet. Eu não tô fazendo isso, eu tô falando realmente o que eu acho que acontece, cara. O Santos e a seleção brasileira, depois que o Pelé morreu, sentiram muito essa perda do Pelé. Mas eu acredito que a nossa seleção possa dar a volta por cima, o Santos também possa dar a volta por cima, até porque a gente não pode falar que a seleção brasileira Quer dizer, a gente não pode falar que o Pelé é maior que a seleção brasileira, porque não é. O Pelé também não é maior que o Santos. Então, a gente tem força para se reerguer, tem jogadores aí surgindo, por mais que o futebol hoje esteja cada vez mais sujo. Eu acredito que o Brasil possa voltar a ganhar uma Copa do Mundo, o Santos logo vai voltar para a Série A, ano que vem já vai estar na Série A de novo. Mas é triste ver que depois que o Pelé se foi, a nossa seleção e o Santos simplesmente acabaram, assim, nesse primeiro momento, né? Mas, como eu disse, eu acho que a gente vai dar a volta por cima e o Pelé vai poder se orgulhar lá de onde ele está também, como ele já pôde se orgulhar aqui na vida, na terra também, né, rapaziada? Então é isso, mano. Se você gostou do react, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!